alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas cartesianas, sobre o plano cartesiano. Foi criado por René Descartes. Para quê? Para a gente conseguir fazer a localização de alguns pontos, como a latitude, a longitude, que estão muito presentes na geografia, que vocês já devem ter estudado, para localizar algum ponto na Terra. Também no sistema de GPS, sabe quando você liga o GPS do aparelho celular? Então, ali tem uma coordenada cartesiana que você talvez não sabia até hoje, tá? E principalmente, em muitos dos jogos que vocês usam, nós temos também as coordenadas cartesianas, Vocês já devem ter notado que às vezes aparecem nos jogos vários quadradinhos assim, parecendo uma malha quadriculada mesmo. Então ali nós temos coordenadas cartesianas também. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Então nós temos aqui a representação de um plano cartesiano. Então inicialmente, o que nós precisamos entender? Um plano cartesiano ele tem 4 quadrantes, Então no sentido anti-horário, no contrário do relógio. Aqui nós temos o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, ok? Outra coisa, este eixo na horizontal, essa linha na horizontal, é o eixo X, que nós chamamos de eixo das abscissas, ok? E esse eixo na vertical é o eixo Y, que nós chamamos de ordenadas, ok? Então é muito simples, muito fácil da gente localizar um ponto nesse plano cartesiano. Então nós temos aqui alguns pontos para a gente fazer a localização. Localizar o ponto 2 e 3. Primeiro, para localizar o ponto 2 e 3 naquele plano, eu preciso saber aonde eu vou procurar esse 2. Se é nesse eixo ou se é nesse eixo. Então, muito bem. O primeiro, pessoal, vocês devem se lembrar disso sempre. A primeira coordenada se refere ao eixo X, ao eixo das abscissas. E a segunda coordenada se refere ao eixo Y, ao eixo das ordenadas. Então é sempre assim. O primeiro se refere ao X, o segundo ao Y, ok? Então a coordenada, o ponto A, ele está nessa coordenada, no 2 e no 3. Então nós vamos procurar 2 lá no eixo X e 3 no eixo Y. Então vamos lá. Aonde eu tenho 2 no X, eu tenho aqui. E aonde eu tenho 3 no Y? Aqui em cima. Então o nosso ponto, nós fazemos, você pode fazer o uso de uma régua. Então o nosso ponto é esse daqui. Aqui nós temos o ponto A, foi localizado, ok? Depois nós temos o ponto menos 3 no X e 5 no Y. Então vamos lá. O que precisa ficar claro para vocês é que aqui nós temos uma reta numérica, ok? Aqui no centro eu não coloquei, mas aqui é o ponto zero, é o ponto inicial, o ponto de partida, ok? Então para cá eu tenho os números positivos e para cá eu tenho os números negativos à esquerda. A mesma coisa com o eixo das ordenadas. Para cima eu tenho números positivos, para baixo eu tenho número negativo, ok? Então vamos localizar o ponto menos 3 no X. O menos 3 no X ele está aqui à esquerda. E o 5 no Y? Então, o menos 3 no X e o 5 no Y. O 5 está aqui. Então, nós vamos ligar o menos 3 lá com o 5. Então, o ponto vai estar aqui. Então, esse daqui é o ponto B. Já foi localizado, ok? Depois, nós temos o ponto C, que está no menos 5 no X e no menos 2 no Y. Então, vamos lá. Onde está o menos 5 no eixo X? Menos 5 e o menos 2 no eixo Y, ok? Menos 5 e o menos 2. Aonde eles se encontram é o ponto, ok? O ponto C. Isso que é uma coordenada, a localização desse ponto. Depois nós temos o 4 no X e o menos 3 no Y. Então vamos lá localizar. O 4 no X, 4 positivo, hein? 4 está aqui. E o menos 3 no Y. Na coordenada do Y, das ordenadas, os números negativos ficam para baixo, tá? Dessa reta. Então, 4 no X está aqui. E o menos 3? O menos 3 está aqui. Então, 4 e menos 3, aonde eles se encontram, é o ponto D de dado, ok?
E depois nós temos outro ponto. Nós temos o ponto E, que é 3 e 0, ou seja, 3 no x e no y é 0. Prestem bem atenção, pessoal. Aonde tem o 3 no eixo x? É aqui, ok? E aonde eu tenho 0 no eixo y? Não é aqui? Então, toda vez que nós tivermos 0 em um eixo, o nosso ponto tem que estar em cima do outro, ok? Então, assim, se é 3 no x e é 0 no y, quer dizer que o ponto está no x, apenas no 3. Então, nós vamos colocar aqui o nosso ponto E. Olha só, agora nós vamos ver o contrário. É 0 no x e é menos 4 no y. Se é 0 no x, então não tem ponto no x, é menos 4 no y. Onde tem menos 4 no y? Aqui. Então, nosso ponto está aqui em cima, o ponto F. Ok? Então, nós localizamos todo o ponto. Eu só vou colocar um ponto aqui no meio quando for. Por exemplo, se eu tiver um ponto G e esse ponto G for 0 no x e 0 no y, aí sim, aí nós colocaríamos um ponto bem aqui aonde eles se cruzam, ok? Muito simples, muito fácil, tranquilo, né, pessoal? Agora, outra situação é quando nós já temos esses pontos, né, localizados, só que nós precisamos dar as coordenadas, né? Por exemplo, você sabia que tem como dar suas coordenadas neste momento, né, em graus, em ângulo, usando as coordenadas cartesianas também, nós conseguimos encontrar a localização, né, em que nós estamos. Então, nós temos aqui as coordenadas cartesianas, nós temos o ponto M, N, O e P. Em que coordenadas eles estão localizados? Então, é muito simples. Então, vamos localizar aqui a coordenada M primeiro. Coordenada M, ó, ela está na onde? Ó? Ela está, vou colocar aqui, ó, M. Então, quem que vem primeiro aqui? De qual coordenada? É de Y ou é de X? É de X, né? Então, o M em X ele está no menos 4. E em Y, ele está na onde? Ele está no 3 positivo. Ok? Então, achei a coordenada M. E a coordenada N? A coordenada N, ela está no 4 e ela está no 5. Ela está no 4 no X e no 5 lá no Y, no eixo Y. E a coordenada O? Aonde ela está, pessoal? Olha só, ela está em cima do eixo X. Se ela está em cima do eixo X, ó, ela está em cima do 4 no eixo X. Quanto que vale o Y? O Y é 0. Toda vez que ela está em cima do eixo, quer dizer que o outro eixo é 0. Então, é 4 e 0. E aonde está a coordenada P? P, olha só, está no menos 3, mas no Y, no eixo do Y. Então, quanto que é X? X, que é essa linha na horizontal. X é 0. X é 0 e no Y é menos 3, ok? Muito bem, feito isso nós localizamos todas as coordenadas. E observe que esses pontos formaram uma figura geométrica aí, nós temos um trapézio, ok? Então é muito simples, muito fácil localizar os pontos em um plano cartesiano. É isso daí.